mão do meu grande expediente. Obrigado, vereador Clóvis. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Oliveira. Agradeço a boa mão, presidente. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Sandro Fantinel. Na tribuna. Senhor presidente, queridos colegas, antes de começar a minha apresentação, eu queria dizer da minha tristeza, as minhas condolências ao meu querido ex-assessor Paproski, Juarez Paproski, que acaba de nos deixar. E é com muita tristeza que eu digo isso, uma pessoa jovem, cheia de vida, e que infelizmente estava mal e acabou de nos deixar. Então queria deixar registrado aqui os meus sentimentos a toda a família. Senhoras e senhores, eu trago aqui um assunto que há pouco tempo atrás repercutiu muito aqui na Câmara, numa discussão que tivemos eu e o meu colega Rafael, na questão do meio ambiente, na questão das árvores, que rodou o Brasil afora, e que a gente sente como existe uma certa hipocrisia, muitas vezes, na crítica de quem fala coisas que seriam necessárias serem feitas, mas que não tem a coragem de dizer que elas precisam ser feitas. Foi feita aquela fala por mim, que repercutiu de forma negativa, país afora, e que hoje, senhoras e senhores, eu trago aqui algo para a gente entender como é que a coisa funciona. Eu critico a pessoa, mas depois eu faço aquilo que ela disse que tinha que fazer. Então, a Assembleia Legislativa aprova projeto que muda regras para o corte de árvores. Em sessão na Assembleia Legislativa, ocorrida em 5/11/2024, foi aprovado o projeto de lei 301/2024 por 30 votos favoráveis e 11 votos contrários. A proposta permite que prefeituras e concessionárias de energia removam e façam a poda de árvores que estejam próximas das redes elétricas, linhas de transmissão nas cidades, quando considerem necessário e que ofereçam risco, sem necessário autorização prévia dos órgãos ambientais do Estado. O PL elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura foi desenvolvido após os temporais de janeiro de 2024, cuja foi a minha fala aqui dentro. Quando queda de árvores sobre a rede elétrica interrompeu o abastecimento de energia em diversas cidades. A iniciativa busca orientar o manejo da vegetação nativa exótica próxima de redes de distribuição, linhas de transmissão, tanto em áreas urbanas quanto rurais que ofereçam risco às pessoas e ao trânsito. De acordo com o texto, os municípios com mais de 20 mil habitantes ficarão condicionados a elaborar e revisar seus planos municipais de arborização urbana rural. Titular da SEMA, a senhora Marjorie Kaufmann, destaca que o PL de arborização reforça as normas da NBR sobre a poda e supressão de árvores, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. A responsabilidade pelo plantio e pela manutenção de áreas verdes em espaços públicos, passeios, canteiros centrais, será dos municípios. As concessionárias de energia, por sua vez, serão encarregadas do manejo de vegetação que possa interferir em redes, linhas de transmissão. A população, por sua vez, ficará responsável pelas árvores em áreas privadas, configurando assim uma responsabilidade compartilhada. O projeto de lei autoriza o manejo de vegetação de forma ágil, quando oferecer risco iminente à segurança e à manutenção da estabilidade da rede elétrica e um serviço de utilidade pública e de interesse social. Eu peço que passe, por favor, na tela os registros que eu fiz ontem, porque eu quero que os colegas vejam com os próprios olhos o risco iminente que existe no interior nessa situação que aqui eu apresento. Então, os senhores e senhoras veem a situação que muitas árvores de muitas estradas no interior estão. As raízes expostas nos barrancos, árvores podres.
com possibilidade de queda a qualquer momento. Se der um temporal, um vendaval, estiver passando uma família ali de carro e cair em cima e matar alguém, matar uma criança, matar uma família, quem é que vai responder? Eu quero saber quem é que a família vai culpar. Quem serão os responsáveis? E quero que ecoe essa minha fala. Porque eu disse e volto a dizer, tira 5 árvores da beira da estrada e planta 20 em outro lugar, onde não ofereça risco às linhas de transmissão, às pessoas que por ali passam. Nós estamos falando de vidas humanas. E nós não estamos falando em destruir a natureza. Nós estamos falando de tirar uma e plantar 5. Mas em outro lugar, que não ofereça o risco às pessoas, que não ofereça o risco às transmissões elétricas. Quantos agricultores que perderam toda a produção dentro das câmaras frias porque ficaram 5, 6 dias sem luz? É culpa da RGE? Não, não é culpa. Ela não podia fazer nada. Ela tinha os braços que tinha para poder atender todo mundo. E não conseguia. Ninguém cobriu o custo da produção desses agricultores que perderam. Ninguém cobriu o custo de muitas vidas que não puderam ser socorridas porque a ambulância não conseguiu chegar lá porque a estrada estava interditada por causa da queda dessas árvores. Então são questões que a gente não pode ser hipócrita. A gente tem que ser realista. A gente sabe que o clima está mudando e que nós precisamos preservar o meio ambiente. Todo mundo sabe disso. Mas então sim, plantem árvores, muito mais do que aquelas que forem tiradas. Mas plantem em locais que não ofereçam risco à nossa sociedade. Que não ofereçam risco a vidas humanas, ao nosso produtor rural, ao comércio rural. A Ceasa ficou desabastecida, não tinha mercadoria para ser vendida. Por quê? Porque eles não tinham mais nada, tinham perdido tudo nas câmaras frias. Então eu quero deixar aqui essa explanação. Porque fiquei muito contente com esse projeto. Parabéns aos deputados estaduais. Finalmente enxergaram o que precisa ser feito e que assim continue sendo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. O próximo vereador inscrito.